Ao vivo e com muitas cores aqui na nossa live do Espaço Xamã Verde, hoje com o tema o que são drogas. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Eu já fiz uma live na quinta retrasada sobre vícios e paixões. Na semana passada fiz uma live sobre o alcoolismo e hoje o tema é drogas. Então, os internautas, o pessoal aí vai começar a chegar e a gente vai começar a conversar sobre o tema e já vai uma dica aí para vocês. O que vão refletindo como que tudo isso é colocado para a gente, como que as drogas em geral, aquelas que são ditas como lícitas, como o álcool, como o cigarro, que você compra o cigarro na padaria, você compra o pãozinho, você compra ali uma fruta, um mel, e você compra um maço de cigarro ou toma uma cachaçinha lá no balcão da padaria. Tem padarias que servem, né, bebida alcoólica. Olha, a criança tá ali vendo o pessoal beber ali naquele balcão, né? E quantas crianças que a mãe pedia para ir na venda, no bar, né? Comprar alguma coisa e a criança já tinha contato com aquele mundo. O contato com aquele mundo. Isso é uma coisa que nós vamos falar muito hoje. Então, o pessoal está chegando, a gente já está começando a conversar da importância de viver esse mundo aqui. Você escolheu uma vida mundana, terráquea. Você escolheu um caminho que era você estar em contato com tudo. Isso é esplendoroso, é esplêndido. Você ter a oportunidade de vivenciar a vida, de ter diversos tipos de experiências. Mas se eu me tornasse uma freira, fosse para o convento, ou se eu virasse um monge, fosse para o mosteiro, José, qual que é a diferença? Eu teria uma experiência maior, uma evolução espiritual maior? Não sei. A grande questão é que lá tudo bem, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas, mas nessa sociedade você estará em contato com todas essas coisas e você vai ter a oportunidade de olhar, usar o seu discernimento, o seu livre arbítrio, como eu ouvi hoje a Cleusa Cirilo falar na Rádio Vibe Mundial. Ela disse assim: o livre-arbítrio é seu, nem Deus interfere. E aí eu pensei como isso é tão forte, tão poderoso. Todos nós temos esse poder das nossas escolhas, das nossas decisões, tudo que iremos fazer com a nossa vida. E como que a gente usa ele, não é? Então, a gente já pensa, estamos aqui nesse mundo que a gente pode ter contato com tudo, que a gente pode comer fast food, ou a gente pode ter uma alimentação natural. A gente pode escolher não comer carne vermelha ou nem branca, ser vegetariano, ser vegano. A gente pode escolher diversas coisas e tudo isso existe um motivo que leva a gente a fazer essas escolhas. Mas, já de antemão, eu queria falar sobre uma coisa que é muito comum. Eu nunca experimentei, né? As pessoas falam quando a gente pergunta sobre drogas, principalmente o pessoal da minha geração, né? Eu estou com 51 anos, se pegar o pessoal de 50, de 60, de 40 anos, eles vão dizer assim: eu nunca experimentei, ou
experimentei tal coisa. Aí os jovens já é o contrário, né? Ele fala, já experimentei isso. Aí eu pergunto para vocês, pra quê? Né? Como diz uma outra espiritualista aí, pra quê que você tem que experimentar isso? Pra quê? Para depois você sair contando por aí que você experimentou uma droga? É importante a gente usar o nosso livre-arbítrio e também a gente deixar de ser gado do rebanho, sabe? Vocês que fazem parte dessa massa, sai da massa, sai dessa coisa do inconsciente coletivo que leva você que nem boiada, sabe? Tocou berrante, você vai. Ah, tá todo mundo usando droga, você usa. Aquela velha frase que a mãe da gente falava e que agora ela deve falar para os netos, né? Se todo mundo se jogar no poço, você vai se jogar? Vai. É essa a questão. Que hoje o jovem, ele vai porque ele quer experimentar, né? Muitos dos jovens. Isso não quer dizer que ele vai se tornar um dependente químico. Porém, a gente vai conversar mais sobre o que leva a pessoa à dependência, mas a gente já vê para que eu preciso experimentar isso. O jovem de hoje é um ser cristalino, um ser da nova era, um ser que já veio, a maioria dos jovens de hoje são seres cristalinos, que já vieram com uma evolução espiritual e uma sensibilidade muito grande, e a vida aqui quadrada é muito chata para eles. Isso quer dizer o quê? Que se ele tiver que fazer aquelas coisas do jeito que o pai quer, que a mãe quer, e ainda cercado de moralismo, como a gente vê a nossa sociedade e o mundo caminhando, né? Então tem é sempre assim, tem uma coisa que vai avançando e parece que tem uma outra que vai retrocedendo. Ou seja, a gente vai evoluindo e aí tem uma outra linha de contramão que é para retroagir, que é para os retrógrados, aqueles que... Então, enquanto se fala em liberdade sexual, enquanto se olha para a mulher como um ser divino, com o respeito que ela sempre precisou ter, a gente vê muita gente no caminho contrário, não é? Tem um caso aí que como que a justiça é inconcebível que a justiça tenha permitido aquela forma de tratamento daquela moça perante um tribunal. É inconcebível. Por quê? Porque a gente vê muita coisa acontecendo na contramão. E o moralismo, né? Existem os direitos homoafetivos e aí vamos cortar, vamos eliminar os direitos, não vamos permitir isso, aquilo, e aí, gente, deixa as pessoas viverem, deixa as pessoas serem livres, exercer a liberdade. Então esse jovem de hoje, ele veio para exercer a liberdade dele. Pode ser, inclusive, a gente vê na parte sexual, né? Então, para eles, essa coisa de condição sexual é coisa que não faz o menor sentido. Ele fica, se ele quiser ficar com a menina, se ele quiser ficar com a menina, ele fica, ele fala para a mãe, as coisas estão diferentes, porque essa mãe também já é diferente, né? Então, existe muita liberdade, mas como que é dentro da cabeça se o pai e a mãe não caminhar em conjunto com os filhos? Já sabe, né? A vida fica chata, a vida é pequena, é bobagem para eles, eles não conseguem se colocar nessa realidade, como eu tenho falado nessa série de lives. Então, para eles, jogos eletrônicos, ficção científica, o mundo da internet, do celular,
é uma forma de extravasar, mas ainda é pouco. E aí o caminho das drogas é um caminho muito fácil para isso. Bom, droga a gente pode colocar como uma coisa que vende na farmácia, né? Que teve ali uma interação química, né? Um remédio, uma vitamina, mas a gente pode falar mais ainda o que é tóxico, né? Tóxico tem uma agressividade, um abuso dessa química e que vai levar a pessoa a uma dependência química. A gente pode também abraçar mais um ponto dessa questão, que é a gente olhar e ver sobre o vício, né? Que hoje nós vamos falar sobre drogas, mas aí eu te pergunto, qual o seu vício? Né? Tem até aquela música da Alcione que fala assim: meu vício é você, meu cigarro é você, não é? Então, tem diversas coisas que pode viciar. A pessoa pode ser viciada em música, ser viciada em sexo, ser viciada em doce. Quando o vício existe, quando começa a atrapalhar a pessoa. A gente tem aí a psicodinâmica, a estrada do vício. Então começa como algo que trouxe um bem-estar, uma satisfação para a pessoa, porém isso irá começar a se agravar. Isso começará a afetar a saúde, o trabalho, os relacionamentos, até chegar em um nível que começa a afetar de uma maneira mais agressiva. E o que a pessoa, quando está nessa fase, ela precisa fazer? Estender a mão e pedir ajuda? É o que a gente recomenda. Mas, muitas vezes, essas pessoas, elas não conseguem fazer isso. Até pela dinâmica do vício, que começa a afetar áreas cerebrais dela, que ela perde totalmente o controle. Então, mas se nasceu o filho da moça e ela não parou de usar a droga, nada mais tira ela do vício. Como eu falei na live anterior, daquela coisa de despachar, né? Então, eu gosto de você até que você faça alguma coisa. É aí que a gente reconhece quem está do nosso lado, quem realmente está com a gente, o quanto você ama essa pessoa, tá? Porque assim, falar eu te amo quando tá tudo bem, beleza, né? Agora, quando acontece alguma dificuldade, é que você vai demonstrar o quanto que você ama, o quanto que vale a pena aquele convívio, aquela relação, porque isso eu já não estou falando só de mãe, de pai, de irmão, de marido, esposo, estou falando de amigos também, né? Quantas pessoas que vêm e falam, nossa, você é meu melhor amigo. Só que aí você faz alguma coisa que a pessoa não gostou, foram lá, fizeram uma fofoca sobre você para ela, e aí ela não olha mais na sua cara, some da sua vida. Percebe que não tinha energia suficiente para superar aquilo. Não quer dizer que não seja amigo, né? Que não tenha tido uma amizade, mas a pessoa foi incapaz, ela chegou num limite que ela não conseguiu observar. E é esse limite que a gente deve olhar, porque se você é familiar, você está dentro da questão. Porque quando a pessoa está dependendo da droga, um adicto é alguém que depende de algo, né? Então, se você tem um adicto na família, muitas vezes você chegar e falar para ele, estendo minha mão, vai ser pouco. Acabei de fazer um atendimento aqui no espaço em apometria de um adicto e ficou claro na apometria dele que ele não consegue perceber o amor que é emanado para ele. Mas isso não é porque ele quer ou porque ele tem uma dificuldade em perceber o amor, é que existe algo que levou a isso, tá? Então,
ao invés de dar aqueles conselhos, você tem que parar com isso, é você acolher a pessoa, é você não julgar a pessoa, é você estar de perto. Logicamente que quando de repente a pessoa vem, vende teu óculos, começa a vender as coisas de casa, a fase é muito crítica e você vai ter que ter pulso firme para lidar, porque amar também às vezes é a gente ter pulso firme e não tem outro caminho. Mas isso não quer dizer que você tenha que colocar tua filha na rua, né? Quando chega numa fase como essa, a internação é necessária. Eu atendo um alcoólico aqui no espaço e assim, ele mesmo falou, eu acho que eu preciso ser internado. Por quê? Ele tinha essa consciência antes? Não. Muitas vezes é justamente um tratamento que leva a buscar o outro tratamento. Então, se a pessoa está internada, por exemplo, é o momento da gente entrar com as terapias também. Isso vale para qualquer doença, vamos dizer assim, né? Para qualquer doença. Se a pessoa está com síndrome do pânico, ela precisa da medicação, ok? Mas ela não pode ficar dependente da medicação, porque a medicação vai trazer diversos efeitos colaterais. É uma droga, vai derrubar ela. E aí a terapia vai fazer com que ela saia disso mais rápido, porque existem causas emocionais por trás disso. Quando a gente fala em droga, a gente pensa em quê? Em diversas drogas, não é? E aí eu gostaria de falar para vocês o seguinte, hoje se você ligar aí naqueles canais de TV por assinatura, para não falar o nome de nenhum, você vai assistir uma série. Se for uma série dos dias atuais, provavelmente vai ter uso de drogas e com um sentido de liberdade. Quem sou eu para julgar alguma coisa? Não estou aqui para julgar, não estou aqui para ser moralista, mas assim, invocando um sentido de liberdade. E aí eu pergunto para vocês o quanto que a droga liberta. Primeira pergunta. Segunda pergunta, essa libertação, ela é ilusória? A resposta é sim, porque se você se torna dependente daquilo e você não aprende outros mecanismos para você usar essa liberdade, para você acessar a sua liberdade, isso é ilusório, porque vai te colocar num sistema de escravidão, porque a droga é um sistema de escravidão, tá? Então é uma forma de você novamente se escravizar, né? Novamente, porque provavelmente nós já fomos escravos, né? Quem acredita em reencarnação sabe que no passado você era senhor ou você era vassalo, né? Ou você era rei ou você era escravo. E aí você quer viver essa vida de novo, só que aí não vai ser o senhor do engenho, a monarquia que você vai ter que baixar a cabeça e fazer o que eles mandam. Vai ser o traficante, né? Vai ser o traficante que você vai ficar na mão dele, e droga você sabe que não é barato. Então é muito importante quem tem filho pequeno não ter aquela coisa, eu não falo sobre essas coisas com meu filho. Conversa sobre tudo, gente. Tem a hora, o momento certo, às vezes uma coisa que assiste na TV, né? De falar da dualidade do mundo, porque por isso que é legal vocês assistirem essas lives. Tô vendo a Adriana que chegou, que tem netinho, né? Que tá a coisa mais linda. O Márcio Ribeiro, que os filhos são adolescentes. Eu tô um pouco longe aqui do celular, não consigo ver o nome de todo mundo. A Carla Macedo, lá do Rio, que amanhã eu estarei com ela, porque nós teremos a Mystic Fair do Rio de Janeiro esse final de semana.
lá no Clube Monte Líbano, sábado e domingo, e eu estarei lá, eu, a Denise Fernandes e a Carla Macedo, além de hospedar a gente, ela vai trabalhar na feira, tá? Conosco, então vai ser maravilhoso. Mas ela tem uma sobrinha pequenininha, então é legal a gente começar a olhar para tudo isso e começar a agir de forma diferente. Por quê? Porque eu sempre estou falando aqui do não julgar. O não julgar, muitas vezes, é você compreender como o outro funciona. O que a gente pode fazer para que o outro não entre num caminho como esses. Quando a gente fala em droga, muitas vezes a gente associa a maconha, né? Aquela planta que é vendido num cigarrinho de maconha, né? Eu vou ser muito sincero, eu não uso maconha, né? E a gente vê que tem muita gente aí que usa e que gente da espiritualidade. E eu não estou aqui para julgar ninguém, falo isso sempre. Mas às vezes eu já fui em cursos que fiquei de saco cheio porque só ficava falando da maconha. Mas ela é dual também e ela tem fins terapêuticos, né? O galho masculino é usado, deixa eu ver aqui, gente, que eu anotei, o ramo masculino, galho é a mesma coisa, né? Ele pode ser usado para fins terapêuticos. E também, se é uma maconha que, sei lá, se a pessoa tiver acesso, né, num país que é permitido, vamos dizer assim, usar a maconha livremente, se ela é pura, é uma coisa. A maconha que está no mercado aí é outra, né? Mas para fins terapêuticos, a cannabis tem assim 300, 400 indicações médicas, né? Então, mas a gente vê algumas pessoas que utilizam e ficam dependentes. Por quê? Porque elas já têm uma causa emocional, que é aquela sensação, né? Porque aumenta a percepção. Então a pessoa ela fica com as percepções dela muito mais aguçadas. E aí, poxa, eu estou percebendo com mais amor, eu não sinto amor, a minha vida é triste, e aí eu fumei e fiquei alegre, né? Então a pessoa vai querer mais, entende? Os estudos comprovam que a maconha não causa tanta dependência quanto as outras drogas, tá? Eu estou até aqui com um livro, Drogas, o início do fim, do Dr. Bernardo Campos Carvalho, um advogado criminalista muito querido, tá, que me deu esse livro, e ele fala um pouco de cada droga nesse livro. Então a maconha é considerada a erva de Shiva, né? Então, assim, tem os fins terapêuticos, o próprio uso, tem famílias que usam em conjunto, eu não uso, e aí eu digo para vocês assim, uma vez eu acho que lá no passado eu devo ter experimentado, mas não, gente, não é meu caminho, eu não preciso, tá? Se eu experimentei, era um negócio assim que eu nem senti nada, mas o que eu tenho para dizer para vocês, a gente precisa experimentar algo assim. A maconha, né, ela não tem liberação no país, então a gente não poderia experimentar aqui no Brasil, certo? A gente tem que ter esses cuidados, né? Agora a gente verifica outras drogas, como a cocaína, como o LSD, como o êxtase, e tantas outras que a galera, ela assim quer experimentar, quer saber para depois contar para o amigo. Aí eu volto com aquela frase: pra quê? Pode ser um caminho sem volta, dependendo de como que é a tua estrutura emocional. Mas todo mundo tem uma dor emocional, né?
Então, para que a gente vai vacilar? A gente não precisa experimentar. E é isso que é legal conversar com um filho. Tem uma dor, tem alguma coisa aí que te incomoda? Conversa com a mamãe, seja o que for. A mamãe não está aqui para te julgar, o papai não está aqui para te julgar, a vovó, a titia, a amiga. Conversa com a pessoa, conversa com o adolescente, com a criança e vai tendo sempre esse contato, tá? Essa conversa. Porque não é a maneira que você educa que vai levar ou não ao vício. Mas se for pelo medo, não vai resolver nada, porque se ele já tiver uma dificuldade, ele vai usar. Se for pelo esclarecimento, essa pessoa, você vai acolher ela. Porque de repente você fez uma coisa para ela tão pesada que ela pode ir para o vício. Entende o que eu estou falando? Então a gente tem a cocaína, né, que eu ia falar agora, que é a folha da coca no Peru. Então eu já fui para o Peru, então você chega lá, você já tem que mascar a folha de coca. Por quê? Por causa da altitude. Então aquele ar é diferente, a gente tem dificuldade de respirar, então é chá de folha de coca, é bala de coca, balinha mesmo doce, tá? Não estou falando droga. Mas é um fim cotidiano, assim como a gente toma chamate, como a gente toma café aqui, lá eles tomam um chá de folha de coca e isso é maravilhoso. Tem nada, é um fim medicinal, um fim terapêutico. Por isso que a gente está falando dessa dualidade. Falamos da maconha, agora a gente está falando da coca, mas quando ela é isolada no processo químico, que foi em 1859 o cara que fez isso pela primeira vez, e foi usada, e aí ela causa dependência, né? Faz o pó da cocaína, ou a pasta, que aí faz a tal da pedra, que é o crack, né? Fazer até o sinal da cruz aqui, que é algo pesado, né? Mas se você já usa, ou se tem alguém que usa, vamos olhar para isso com carinho, com amor, não é? Então é muito pesado. A gente viu a geração de 60, né? Dos hippies, aquele mundo de gente que queria se libertar, as mulheres fazer topless, fazer sexo à vontade, os homens aqueles cabelões, assim, todo mundo era Jesus Cristo, aquela liberdade, a peça Hair fazendo sucesso, tudo isso, né? Aqui a rebeldia, lá fora, aqui no Brasil, e aí muitos alucinógenos que o que tira a consciência da pessoa, né? Aquilo foi importante naquele momento, aquelas pessoas que precisavam passar por aquilo. Aí eu pergunto para vocês, como estão aquelas pessoas que viveram naquela época? Muitos deixaram de usar essas drogas, outros morreram, não é? Muitos se foram. Aquilo era algo para ser vivido, que a população precisava passar, não sei. Mas assim, a gente já não está mais nessa fase, a gente já sabe, a gente já conhece, então não preciso provar uma droga porque ela é nova, porque essa eu não conheço ainda. Porque o crack é altamente viciante, né? E a gente pode falar também do êxtase, né? Do êxtase que modificado, ele faz o eu até anotei, gente, porque essas coisas eu não sei de cabeça, MDMA, que aí ele é muito mais químico e muito mais forte, e assim, ele nas baladas é conhecido, até eu vi na internet isso, conhecido como Madonna ou como Michael Douglas. E aí, gente, tinha um funk que eu ouvia na praia, que eu falava, que letras não tem sentido, né? Que era do Michael Douglas, eu falava, mas não fala nada do ator, né? Só fala o nome dele, essa galera toda dançando na praia. E aí, hoje, dando uma revisada em alguns assuntos que eu precisava falar aqui com vocês, eu entendi.
Mas vamos falar da rave? Muitos de vocês já foram numa rave. E a gente começou essa live falando da importância de viver a vida. Não é que você precisa ficar preso em casa, você não está no mosteiro, você não está no convento, você precisa viver, você precisa sair, né? E tudo vai depender da energia que você se coloca, tá? Então, pode ser que você nem veja ninguém drogado, pode ser que ninguém te ofereça droga, mas se a sua consciência não está, se a sua sintonia não está aí, tá? Mas a gente sabe que hoje nas baladas rola muita droga, né? Tem os dealers que vendem droga nas baladas, então tem a ver com o tráfico, são verdadeiros traficantes ali vendendo a droga o tempo todo. Tem inclusive casas noturnas. Uma vez eu fui numa casa noturna dessas, que eu não vou falar o nome aqui, logicamente, mas na saída eu tomei um táxi e aí eu fui conversando com o motorista de táxi até em casa e ele me disse que ele ficava ali sempre e que ele via assim meninos, meninas saindo de lá assim numa situação que ele não sabia se a pessoa sobreviveria, né? E eu tenho certeza que muitos casos são abafados e nem são revelados de pessoas que morrem dentro dessas baladas, né? Porque a gente vai conversando com as pessoas. E aí a balada ela é movimentada por um som. Então é um tum, 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 um batistaca, né? Então vamos pegar o tambor aqui, vamos fazer a nossa rave espiritual. Ai, 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 ai. Olha, nem sei essas músicas de balada, eu só conheço essa aqui da Vanessa da Mata, né? Mas pensa, tum, 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 tum. A batida monótona de quem? Do tambor. Só que isso de forma eletrônica, gente. Então eles pegam diversas músicas e eles colocam nessa batida. E essa batida por si só já altera a consciência. Então, se a pessoa se soltar tomando água, tomando, sei lá, uma água de coco, um suco de laranja, né? Se ela se soltar na live só com a música, ela vai dançar muito. Por quê? Porque isso alterou a consciência dela e ela vai se sentir livre, ela vai se sentir liberta, tá? Por causa da batida, porque vai fazer o quê? Vai alterar a frequência cerebral e ela vai ficar mais relaxada, mais à vontade. Então, e até porque geralmente são uma rave, uma balada assim, é um monte de gente, não é? Então aí ninguém está olhando para ela fica à vontade, ela se solta. Agora, imagina nessa batida usando droga. O que acontece? É muito mais, isso vai potencializar o efeito dessa droga, tá? Então, isso tudo mexe profundamente com a pessoa, tá? Porque aí ela vai para o lance todo é que a viagem da droga, ela não é uma viagem saudável. Você quer fazer uma viagem saudável? Faça uma meditação, por exemplo. E aí que entra a educação espiritual, né? Aí que entra o xamanismo para crianças, o xamanismo para adolescentes. Você trazer uma criança para fazer um maracá, para fazer um tambor. A gente tem essas oficinas aqui. Quando vem criança, a gente fica assim fascinado. Por quê? Porque essa criança, esse adolescente, ele já entra numa outra vibe, né? Ele já, assim, aquilo lá, ele pode até ter uma propensão, mas ele já está numa outra vibe.
porque ele está olhando de uma outra forma. Como, por exemplo, os jovens que fazem jornadas xamânicas, que conhecem o animal de poder, que está ouvindo o som do tambor. Então, não vai fazer muito sentido mais para ele aquela balada. Recentemente me apresentaram um clipe da... como que é o nome da cantora? Poxa, ela é muito famosa, ela ganhou um monte de prêmio aí, a Lady Gaga, né? Vê como que eu tô bom dessas coisas aí. A Lady Gaga tem um clipe aí de uma música nova dela, que ela tá num estado de quase morte, e aí tem uma situação lá de cura e tal, que um resgate dela, mas era uma música dessa batida, nessa frequência que vai tocar na balada e que, olha, pode estar passando o clipe lá, gente. Eu não entendo que esse seja o caminho. Então, eu acho que é importante o jovem viver a juventude, viver as coisas da juventude, as músicas da juventude com muita orientação, mas também é importante os pais não quererem ser jovens também, sabe? Querer ser, porque isso não vai ser educativo, é ser acolhedor, não julgar. Por quê? Na live passada eu fui muito enfático nessa questão de que a dependência do vício, ela decorre de um estado emocional, de um trauma que acometeu essa pessoa na infância. Foi interessante que eu fiz a live na quinta, tratei uma pessoa na sexta-feira numa terapia que eu tenho aqui chamada taquionsmetria. E a taquionsmetria trabalha o corpo emocional para restabelecimento dos padrões de saúde, energético, físico, emocional, trata no corpo emocional. E aí eu precisei tratar um sistema emocional que estava infantil. E aí foi para os 6 anos de idade que a pessoa tinha tido uma questão grave e que não teve a visão de quem precisava ter. E aí a pessoa que depois que acabou o tratamento conversou comigo, falou: foi exatamente isso, eu tinha uma questão e eu fui totalmente desprezada com 6 anos de idade. E aí hoje, quando ela acessa o que vicia ela, o que acontece? Ela volta para aquela causa, exatamente como eu expliquei aqui, tá? Então, por quê? Porque do nosso cérebro existe uma área que acessa o sistema emocional, que é o sistema límbico do cérebro, tá? E ele é responsável pela área do prazer, tá? E aí ali busca uma recompensa cerebral. E o que o vício faz? Ele vai buscar essa recompensa. E assim, por quê? Porque essa pessoa, na vida dela, ela não consegue preencher essa necessidade essencial. Isso não foi satisfeito na vida dela. Então ela está sempre querendo buscar isso. Só que isso não é terapêutico, isso não resolve. Ela chega lá, aquele emaranhado, e a coisa não se dissolve, tá? Então é algo realmente que não vai resolver. O que vai resolver é a pessoa fazer psicanálise, por exemplo. A pessoa fazer um resgate de alma, que devolve as partes de alma que, em situações de dificuldade, fazer uma taquionsmetria, fazer theta healing, fazer leitura de registros akáshicos, apometria, a pessoa fazer terapia, fazer uso da fitoenergética, constelação familiar. São essas ferramentas que vão ajudar em conjunto com um tratamento médico, mas muitas vezes o próprio médico julga, não tem paciência. Muitas vezes o terapeuta julga e não tem paciência. E não é esse o papel do médico, não é esse o papel do terapeuta. Não é?
falando isso com amorosidade, lógico, nem consegui bater aqui na mesa, mas é isso, gente. E assim, se você tem um espaço holístico, todo mundo que trabalha no espaço holístico tem que ter a consciência de terapeuta. Desde a faxineira, desde o manobrista, a recepcionista, todos precisam ter essa consciência. Não podemos julgar nenhuma pessoa que faz tratamento conosco. E isso não acontece muitas vezes com os médicos, que eles não têm paciência. É necessário compreender, é necessário acolher, né? Porque do mesmo jeito que foi difícil a pessoa acessar alguma coisa que desse esse prazer para ela, quando ela entrou, ela assim comprometeu diversas faculdades dela. E aí é muito difícil ela sair. Ela precisa de apoio na parte espiritual, nas crenças mentais, no emocional e no físico. Uma das formas de tratamento é usando o rapé. Tá? O rapé ele vai ajudar, por quê? Porque ele vai fazer muita limpeza. Né? Então, o rapé ele é feito de tabaco, torrado, peneirado, moído, rezado, cinzas de árvores, do caule da árvore e algumas ervas aromáticas. Então aqui no Espaço Chão Verde a gente trabalha com rapé da pôr do sol, a gente tem inclusive para vender. E tem o auto-aplicador, que é o curipe, então eu coloco um pouco de rapé na mão e me aplico. E temos também o tipi ou tepi, que é esse que a gente pode aplicar em outras pessoas. Essa é uma medicina integrativa, né, que pode ser para qualquer uso, para fins físicos, mas também ajuda a fazer um tratamento corpóreo mais amplo, né, que trata o emocional, mental e espiritual também, sim. Mas vamos falar do dependente. O dependente, ele vai tirar uma crença de algo que ele fica dependendo e que ele não consegue sair, e ele pode usar um remédio. Nesse caso eu diria que o rapé é um remédio que ele vai usar. Não tem pessoas que têm que tomar alguns medicamentos ou um chá que é bom para tal coisa, ela toma direto, um cafezinho, por exemplo. Então o rapé não é para viciar. Então o rapé você usa para te energizar, para te tratar, mas para fazer limpeza, porque o adicto geralmente ele tem muita limpeza para fazer. E essa limpeza que eu estou falando não é só das drogas que ele usou, é também, e muitas vezes eles usam droga sintética, álcool e cigarro, ou pelo menos droga sintética e cigarro. Mas aí tem muita coisa assim, a raiva, coisas que estão dentro dele, e o rapé vai ajudar. O rapé vai ajudar. A medicina da ayahuasca é muito importante, desde que seja feito no centro ayahuasqueiro de confiança, de um tratamento personalizado, tá? A sauna sagrada é esplêndida para tratamento de dependentes químicos, porque ali a pessoa vai entrar naquela sauna, naquele calor, naquele escuro, e ela vai ter um tempo, ela não pode sair a qualquer tempo, e ali é uma energia de morte e de renascimento, tudo isso aliado à superação, tá? Então ajuda muito também fazer a sauna sagrada, o inipe ou temazcal, tá? Eu indico muito se você tem alguém que é dependente químico aí na família, ou se você está querendo se livrar de alguma coisa que está te incomodando muito. Deixa eu ver, aqui eu falei dos traumas, falei do vício, a predisposição genética. Eu quero ler umas coisas aqui para vocês, muito interessante. A predisposição genética, isso é lenda ou é fato?
é muito mais lenda do que fato, tá? Não é porque você tem alguém na família que é dependente químico que você precisa ser um dependente químico. O que acontece, como eu expliquei no alcoolismo, é que nós amamos a nossa família. Você pode falar que você odeia a sua tia, que você ama ela, tá? Pode falar que, não me dou bem com a minha irmã. Você pode não se dar bem, mas você ama a sua irmã. Você ama a sua mãe, seu avô, aquele que diz que maltratou sua mãe. Você ama. Então, se a gente tem esse amor, o que acontece? Porque é incondicional essa ligação. Tá tudo 50% vem do pai, 50% do seu gene vem da mãe. Então você tem metade de você, do seu pai, metade da sua mãe, e aí deles é esse 50%, tá tudo aí dentro de você. Então, muitas vezes tem ancestrais nossos que eles passaram por uma dor muito grande. E eles tinham uma dor que não conseguia ser olhada e não conseguiu ser curada. E por amor, nós honramos esse ancestral e a gente pode ir para o vício. Tenha essa pessoa ido para o vício ou não. Pode ser que ela foi excluída do sistema por algum motivo, que ela matou alguém, que aconteceu alguma coisa e você está reconhecendo a dor dessa pessoa inconscientemente. Por isso que a constelação é muito indicada para quem é dependente químico. Que mais que eu tinha que falar? Tá, não, eram esses os recados e o quanto que isso compromete a nossa parte espiritual, né? Quando a pessoa entra nesse mundo é muito complicado e eu atendo pessoas aqui à distância e muitas vezes a pessoa nem autorizou porque está internada numa clínica, não está conseguindo fazer uso do seu livre-arbítrio, porque ela não está em condições. E aí eu, no psicogerador, que é um tabuleiro energético que eu atendo, eu verifico, né, eu vejo aqui com a energia do Criador, do Divino, se é permitido, se é neus magnânimo a gente fazer algum atendimento, alguma terapia para essa pessoa. E geralmente ela, além dela apresentar uma melhora, ela começa a ver as coisas de uma outra forma, tá? Por quê? Porque certamente você vai alimentar também desencarnados ligados a vícios, tá? Tudo isso vai se aglomerar no seu condomínio espiritual, tá? Então, fazer apometria, se você tem um vício ou se você tem alguém viciado na sua família, indique que essa pessoa faça, um amigo. Aqui o Espaço Chama Verde é referência em apometria e 16 de novembro vai ter um curso, começa um curso pelo Zoom. Então você que está aí em outro país, em outro estado, as aulas são gravadas, então se você não puder assistir na hora, você pode fazer depois. O Reiki também é uma ferramenta poderosa, né, que trabalha todos os corpos e pode ser feito à distância, o Reiki. E começa o curso dia 12 de novembro, curso de Reiki nível 1. E o Theta Healing ajuda a tirar muita crença, porque tem algumas crenças que você achou que você precisava estar naquela condição. E vai, assim, além dos atendimentos que tem aqui pela terapeuta Regina Guedes, presencial à distância, também vai ter o curso no final do mês, não, é 19, 20 e 21 de dezembro. Você faz o curso e depois você vai para as festas, né? Que esse ano não tem tanto tempo, né? As pessoas já ficaram muito em casa, agora tem que estudar, se desenvolver, né? Não titubear. Eu vou ficar com esse óculos aqui, eu não gosto porque aparece a bolinha do ring light aqui da luz, ó, eu fico com 2 olhos. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte: se você tem um problema, uma situação que te incomoda, procure a causa mental, procura dentro de você. Você pode ser o seu próprio terapeuta. Veja se ela vale para você. Se achar que não, sente-se, feche os olhos,
tranquilize sua mente e pergunte-se: quais seriam os pensamentos que criaram isso? Encontrada a provável causa mental, vá em frente. Passo número 2. Repita várias vezes em voz alta, se possível: estou disposto a libertar minha consciência, o padrão de pensamento que criou esse estado. Passo 3. Repita várias vezes o novo padrão de pensamento. Qual é o seu novo padrão de pensamento? Como que você quer vibrar? Passo número 4. Imagine que você está em processo de cura e em seguida procure se visualizar em perfeita saúde. Então, se você é dependente químico, faça isso. Procura a causa mental e emocional que te colocaram aí. Como que você se livra disso? Vale a pena o que criou esse estado? Se você não consegue sair, ajuda terapêutica é importante. Algumas coisas você sozinho consegue se tratar. Qual é o novo padrão de pensamento? Se amando, certamente você vai conseguir mais. Essas coisas que eu estou passando, se alguém quiser, manda um WhatsApp aqui para o Espaço Chama Verde, no 11 930 60 46 25, que eu encaminho para vocês. O tratamento de amor. Bem no centro de meu ser existe uma fonte infinita de amor. Agora eu permito que esse amor flua para a superfície. Ele enche meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência, todo o meu ser e irradia de mim em todas as direções, voltando para mim multiplicado. É um texto mais longo, mas eu quis trazer aqui um trecho para vocês, porque é um amor que tudo cura. Quando a gente julga, a gente se distancia da pessoa. Quando a gente compara, a gente julga e a gente também tira um contato, tira um acesso que essa pessoa tem a nós, tem com a gente. Então, não importa o que esteja acontecendo, tá? Seja vício, seja um problema financeiro, seja um envolvimento com alguém que você não goste, converse com a pessoa. Quanto que essa pessoa aí que você está convivendo, que eu até não tenho muita estima, é importante para você? Pode ser que essa pessoa não esteja falando coisas para você porque você não dá abertura para ela, você julga. Imagine uma situação que a pessoa não encontra a resposta do bem-estar dentro dela e que antes dela acessar o vício pela cocaína, pelo êxtase, pelo LSD, vocês veem que eu não sei nem o nome dessas coisas, pelos cogumelos alucinógenos, pelo Michael Douglas, que a gente viu aqui, né, que é um apelido que tem aí nas raves que eu estudei. Imagine se antes da pessoa acessar tudo isso, ela tiver esse acesso a você, pai, mãe, irmão, esposa. A esposa pode ajudar o marido, o namorado, a namorada, pode olhar para essa situação, acolher, trazer uma palavra, um alívio, uma palavra de amor. Uma palavra de amor pode resolver tudo. Nós estamos aqui no finalzinho da live, eu falei numa parte, agora eu vou falar de novo, que nós estaremos na Mística e Fé do Rio de Janeiro esse final de semana, lá no Clube Monte Líbano, com terapias xamânicas, tudo com preços bem em conta. Então, se você é do Rio ou imediações, vá até a Mística e Fé, procura o stand do Espaço Chama Verde, que nós estaremos lá. E em dezembro, acho que é 13 e 14, não estou com a data aqui, mas é um final de semana, nós do Chama Verde, eu estou vendo que a Tati Correia
está aí, ela também estará conosco, a Regina Guedes, a Denise Fernandes, a Aline Mota e muito mais gente. Nós estaremos lá com uma grande equipe aqui na Mystic Fair de São Paulo e vai ser uma honra te conhecer, conversar com você, e eu atendo aqui no Espaço Chão Verde também muitos casos de pessoas que estão passando por essas dificuldades. Nós estamos no finalzinho e eu vou trazer aqui a força do machado de Xangô. Esse machado ele tem dois lados. Isso significa que a justiça não é só para um, é para todos. Não é só para o forte, ou para o fraco, para o pobre, ou para o rico. A justiça é para todos. Eu não estou falando da justiça dos homens. Existe um sistema aí que é estruturado e que é muito deturpado, que a gente está vendo isso no momento, inclusive. Mas a justiça divina não falha, não. E tudo tem a sua hora. Por trás de cada entrelinha do que você esteja passando, confia no poder, confia na força que existe dentro de você para te trazer luz e discernimento de por que você está passando por essa situação, por que você precisou, qual é o aprendizado que existe aí dentro de você que precisa ser trabalhado. Inspirem a luz verde, sente a luz verde irradiando sobre todo o seu corpo. Sente que ela vai preenchendo as suas células, que sua pele vai ficando verde, ela começa a subir, descer e vibrar. É a luz da verdade, a luz da cura. A luz da cura, qual é a verdade? A verdade é o amor. O amor que precisamos acessar por nós mesmos em primeiro lugar. E quando nós acessamos esse amor, muita coisa se rompe, se desfaz e fica somente o que vale a pena na vida. Fechem os olhos e sintam que agora a luz verde, a luz da verdade, está irradiando e está te iluminando, enquanto eu trago também a força do machado de Xangô. É no machado de Xangô que a justiça reinará. Axé, axé, Salvador, a vida vai ter que mudar. Quem sabe é Deus, viva o Deus dará. Vencerei, vencerei sempre, a vida vai ter que mudar. Caô, Cabecira e Xangô, que a força de Xangô, que o poder de Xangô traga a solidez necessária para você confiar na vida, para você trilhar os seus caminhos sem deixar o seu poder pessoal de lado, sem o seu amor de lado, porque você é luz, você é amor. Não se julgue, se ame e conte sempre com a confiança na vida, porque está tudo sempre certo. Meu nome é José Lopes, com o machado de Xangô, assim falei. Arro! Amanhã tem live com Regina Guedes e Aline Mota às 21 horas aqui. A semana que vem, todas as noites, lives para vocês. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. Beijo de luz e eu vou nessa!